Hoje eu estou representando aqui a liderança da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Quero dar as boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui hoje, você que está aqui conectado, você que está conectada. Quero desejar que esse tempo seja um tempo que você possa ouvir palavras de Deus. Eu não sei como você está, desejo que você esteja muito bem, mas se porventura tiver alguma tristeza no seu coração, alguma situação que você esteja passando, nós desejamos sinceramente que nesse tempo que estamos aqui juntos, Deus possa falar no seu coração, trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de motivação e uma palavra de entendimento do que Ele quer realizar através da nossa vida. Quero explicar também que o pastor Anderson ele está ausente nesse momento, porque ele está recuperando a sua voz, mas graças a Deus ele já está retornando às gravações. E isso é um motivo de gratidão a Deus muito grande. Gostaria de lembrar também que nós temos o Celeiro do Amor. Você conhece? A nossa igreja, a PIB Nova Jerusalém, ela tem abençoado muitas famílias da comunidade. E se você também quiser participar desse ministério, abençoando outras famílias com alimentos, com cestas de alimento, produtos de limpeza, ou que o seu coração desejar doar, que procure a liderança da igreja, nós deixaremos o contato, e você também participe dessa obra, que seja realmente um celeiro de amor, que a gente possa estar suprindo, além de estarmos suprindo espiritualmente, falando da palavra, que a gente também possa abençoar a nossa comunidade, suprindo materialmente as necessidades, nesse momento que nós estamos passando com tantas dificuldades. Nós temos, na verdade, uma oportunidade de ser bênçãos uns para os outros. Agora eu gostaria de chamar, e vocês vão ouvir, o pastor Isaac e a irmã Oleni. Eles têm uma palavra para vocês. Olá, queridos irmãos da Jeru. Tudo bem com vocês? Na minha casa, no meu lar, tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, nos guiado, nos alimentado e de maneira que não temos falta nenhuma. A única falta que temos, e a falta que todos nós estamos sentindo nesse momento, é de estarmos juntos na casa do Senhor. Mas cremos no Deus Todo-Poderoso que na hora certa, no tempo certo, Ele vai nos permitir voltar a congregar novamente. E aí estaremos todos juntos, em uma só voz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Quero deixar um verso com os irmãos, no Salmo 23, versículo 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, Deus tem nos abençoado e tem nos surpreendido. O Senhor ele enviou para a nossa casa, nesse momento de pandemia, um lindo cachorrinho, para alegrar a nossa casa, o nosso lar. Esse é o nosso Deus. Ele nos sustenta, nos abençoa, alegra os nossos corações, de tal maneira que em tudo temos as bênçãos do nosso Deus. Que Deus esteja no seu lar, na sua casa também, te abençoando, te protegendo, te guiando, sustentando e alegrando o seu lar. Amém? Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Nesse momento, para um pouquinho do que você esteja fazendo e vamos fazer uma oração. A minha mamãe vai fazer uma oração nesse momento. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso amado Pai, eu sou muito grato a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas neste momento, principalmente a bênção da salvação que alcançamos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Agora eu te peço, Senhor, para nosso lar, Tu vem nos abençoar, Senhor. Amém, Jesus. Como já tens abençoado. Abençoa a Igreja Batista, Senhor, Nova Jerusalém, com o pastor. Abençoa ele, meu Pai, alivie ele do mal que ele está sentindo. Amém. Que ele seja o médico dele com excelência. Abençoa o pastor,
a sua família, a sua mamãe, toda a sua família. E abençoa todos os membros da nossa igreja. Que seja grandemente abençoado por ti. Amém. Dá saúde para cada um à sua disposição e toda sorte de bênção para cada um do membro de nossa igreja. Amém, Jesus. Abençoa cada um, meu Pai. E eu te peço, as criancinhas da nossa igreja estão crescendo para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Abençoa tudo isso e te agradeço no nome do Senhor Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Amém. Bom. Amém, queridos irmãos. Só lembrando, né? Só saia de casa realmente se for muito necessário, né? Mas se for possível, fique na sua casa, se proteja. Tudo isso vai passar e em breve nós estaremos juntos na casa do Senhor, louvando ao Senhor com toda a igreja. Se por acaso for preciso sair, use a máscara, passe álcool gel, lave bem as mãos, se proteja, que tudo isso vai passar e estaremos todos juntos na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Olá, amados, tudo bem? A palavra de hoje é que você não desanime. Fique firme em Deus. Isso tudo vai passar. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Cante conosco, Rocha Fiel. Amo a Ti, ó meu Senhor, o grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, a Tua luz posso ver. Quero estar edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai chorar.
igreja nós temos tido encontros que são denominados EPAJá. O que é o EPAJá? Escola de Pais de Jovens e Adolescentes. Mas são conteúdos que são trazidos extremamente úteis, não só para pais, mas para professores, educadores ou todas as pessoas que desejam ser bênçãos na vida de crianças, de jovens e adolescentes. E hoje nós trouxemos um tema também muito importante: violência e abuso, fatores de risco e proteção. Por que esse tema? Nós temos tido em determinadas datas um grande movimento em prol da proteção e do enfrentamento da violência contra a criança. E talvez nós pensemos que só nessas datas nós poderíamos estar comentando, mas as estatísticas mostram que a cada dia no Brasil cerca de 3 crianças são violentadas. Então, quando essa data passa, nós não podemos esquecer e nos prender somente àquilo que a mídia destaca para nós atentarmos ou nos escandalizarmos ou tomarmos uma posição. Todos os dias são dias de nós agirmos. Então, para esse encontro, nós trouxemos uma pessoa muito especial. Ela não somente fala sobre a proteção à criança, tem entendimento desse assunto, como ela é considerada por todos nós guardiã da política de proteção. E ela tem sido uma referência nessa área para todos nós. Ela é pastora auxiliar na PIB de Palmeiras, em São Gonçalo, e também ela é coordenadora nacional do Projeto Calçada. Então nós trouxemos aqui a Luciana Falcão e ela vai abençoar a nossa vida. E Luciana, fique à vontade para trazer de Deus o que Ele quer falar através da sua vida, porque nós queremos agir. Que Deus a abençoe. Vamos ouvi-la. Olá, irmãos e irmãs. É um privilégio poder falar com vocês. Querida Igreja Batista Nova Jerusalém, quero agradecer o convite feito a mim e já quero agradecer também, mais uma vez, o apoio da Igreja ao Projeto Calçada. Estamos no tempo dos 20 anos, né? Celebrando os 20 anos, e vocês fazem parte dessa história. Muito obrigada. E hoje nós vamos pensar sobre um assunto muito delicado que diz respeito ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e pensar também um pouco sobre a situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. Entender qual é essa diferenciação, e é um tema muito delicado e a gente precisa ter bastante cuidado para tocar nesse assunto, que é um tema que traz muita indignação, traz dores, pode conectar emoções familiares ou pessoais. Então nós vamos ter bastante atenção e cuidado quando falar sobre isso, e esperamos primeiro, sobre tudo isso, a bênção e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Então eu quero primeiro compartilhar um texto. Eu preparei um material aqui que é baseado na Bíblia, na política de proteção da LifeWorks, nossa organização, também um pouco da política de proteção de Terra dos Homens, também na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É um material que eu coletei, né, com informações para trazer de uma forma mais clara essa situação, né, para os irmãos e as irmãs, e também o nosso ECA, né, a lei que rege os direitos de crianças e adolescentes mais significativamente. E eu quero começar falando, perguntando, né, repetindo uma pergunta feita a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Partindo dessa premissa de amarmos o próximo como a nós mesmos, é o convite que eu quero fazer para você que está ouvindo, que vai estar ouvindo, né, essa nossa conversa aqui, vai estar participando. Amar o próximo como a si mesmo significa, nesse próximo, criança e adolescente que com certeza
é próximo de você, ou na sua casa, ou na sua comunidade, na sua vizinhança, na sua família. E também o artigo 3º da Lei 8.069, né, que é de 13 de julho de 1990, que é o ECA, diz no artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar, olha que interessante, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Esse é a lei, né, que rege, que diz respeito à criança e adolescente, esse desenvolvimento integral que a Bíblia traz para a gente, também no contexto de Jesus, crescia em graça, sabedoria diante de Deus e dos homens, né, e estatura também diante de Deus e dos homens. E aí no parágrafo único do artigo 3º diz o seguinte, que os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia e outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, todas as crianças e adolescentes devem ter o mesmo tratamento no país, né? Sejam elas brasileiras ou não, elas deveriam, né? Devem, por lei, ser garantidos todos os direitos e ter o mesmo tratamento. E no artigo 5º diz o seguinte, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Isso é muito importante. Então ela tem o direito de crescer, ter o seu desenvolvimento garantido, emocional, físico, espiritual, mental, né? E social, e é garantido a ela o direito a não sofrer violência, né? É preciso que a sociedade, o Estado, a igreja, a comunidade, a família, as pessoas que estão ao redor dessa criança e adolescente possam protegê-los. É o que Jesus falou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Proteger criança e adolescente é fazer a prática desse amor que Jesus estava respondendo à pergunta, quais são os mandamentos mais importantes, não é isso? E eu quero diferenciar, trazer, né, essa diferença, porque às vezes a gente confunde criança e adolescente. Então, criança, dentro da nossa prerrogativa de lei, é até os 12 anos incompletos. 11 anos, 11 meses, né, e tantos dias. Ainda não completou 12 anos. Já os adolescentes são aqueles, né, são aquelas pessoas que têm menos de 18 anos, né, que não completou 18 anos, tá incompleto 18 anos. Então, crianças e adolescentes, né, tem essa diferença de faixa etária. E também tem diferença de responsabilidades que lhes são exigidas. E aí a gente vai pensar sobre essa questão, entender a questão do abuso. O abuso em relação à criança e adolescente, na verdade, em relação a qualquer outra coisa, pessoa, abuso é o uso desigual da força. Alguém que tem força coloca essa força sobre outra pessoa, né? Usando essa força contra outra pessoa. Então é o uso desigual da força. Pode ser um adulto contra uma criança, pode ser um adulto contra um adolescente, pode ser um adolescente contra uma criança, um adolescente contra outro adolescente. Então esse abuso é esse uso desigual da força. E aí quando a gente fala sobre abuso, né, cometido contra criança e adolescente, a gente tem pensado muito sobre isso, porque o abuso significa a permissão do uso, quando na verdade crianças e adolescentes não podem ser usadas, né? Não podem ser usadas sexualmente e muito menos abusadas sexualmente. Então tem que se pensado e se usado o termo violência sexual para que não se pense
a possibilidade de que crianças e adolescentes possam ser usadas sexualmente. Então eu vou falar aqui sobre a questão da violência sexual, né? Então a gente vai estar falando, né? E cada vez que sair a palavra abuso, a gente vai corrigir para violência, para que a gente entenda essa diferenciação que é muito importante. Então, quando a gente pensar abuso sexual ou violência sexual contra crianças e adolescentes, é preciso a gente entender um pouquinho antes outros tipos de violência que vão facilitar o acesso ou o caminho para que ocorra a violência sexual contra criança e adolescente. Não a violência sexual, ela não acontece imediatamente, sem que, é muito difícil acontecer, sem que haja outras violências que estejam permeando todo esse relacionamento. Então eu quero assim trazer uma classificação, né, dos tipos de violência contra crianças e adolescentes. A primeira violência é a violência física, né, que é o uso da força por parte dos pais ou pessoas em posição de responsabilidade, poder ou confiança, e muitas vezes usada como meio de educar, né? E então muitos pais irresponsáveis, eles surram seus filhos porque eles entendem que esse é uma boa maneira de correção, né? Eles acreditam ter sido educados dessa maneira, então como você foi educado apanhando, você vai bater no seu filho adolescente para que ele tenha uma educação, né? Esse é o pensamento comum, né? Muitas pessoas falam isso, mas a gente, quando repete esse tipo de fala, esquece as dores que essas surras, essas violências causaram em nós, né? Nós, infelizmente, na América Latina, somos muito violentos nas nossas relações, especialmente no que diz respeito a criança e adolescente. E aí a gente tem alguns exemplos da violência física, né? Por exemplo, bater, empurrar, beliscar, morder, arranhar, queimar, sufocar, puxar a orelha, sacudir, né? Tantas violências contra crianças e adolescentes a gente vê e às vezes naturaliza isso. Mas quando a gente, como Projeto Calçada, pergunta às crianças, todas as pesquisas que já fizemos em relação às dores das crianças, o maior trauma que todas, né? O maior trauma entre todas as pesquisas que fizemos aponta a violência física como aquilo que mais atingiu emocionalmente a criança, que foi a pior coisa que elas sofreram quando elas apanharam. Então, quando as sequelas ficam na vida das crianças, essas surras, esses abusos, né, essas violências, e a gente precisa pensar sobre isso. Nós, especialmente nós como igreja do Senhor, precisamos pensar sobre isso, né? Termos um trato mais que dignifique mais a pessoa humana, que faça ser o exemplo do amar ao próximo, conciliar essa questão é muito importante. A gente está vendo aqui no dia 26 de junho, né? A gente vai ter, né, celebrado o Dia Nacional da Educação Sem Violência e faz referência à Lei Menino Bernardo. Os irmãos devem lembrar aquele menino que foi dopado, foi morto, né? Foi enterrado, teve seu corpo ocultado, várias violências. Antes ele já tinha apanhado muito, chegou a ir ao conselho tutelar, chegou a pedir, por favor, que não voltasse para casa do seu pai e da madrasta, e aquela proteção lhe foi negada, e isso gerou a perda da sua vida, de uma forma trágica, difícil, por uma série de violências que ele sofreu. Então a Lei Menino Bernardo trabalha essas questões para, de modo educativo, as famílias tratem a educação dos seus filhos sem violência. É possível. A violência, quando a gente pensa em violência contra a mulher, no livro Até Quando, da revista da editora Ultimato, a gente vê que a violência ela é aprendida, ela é uma escolha, né? E é oportunidade. Ela foi aprendida porque outras pessoas, né, bateram, e a criança, adolescente está vendo e aprende, né? E quando cresce, faz. Ela é uma escolha, né? Você pode não bater, né? Você pode não fazer esse tipo de coisa. E ela é uma oportunidade porque você não bate
nas pessoas por aí na rua. Algumas pessoas batem, e hoje a gente tem a questão dos vídeos que estão sendo filmados, né? E as pessoas ficam chocadas quando vê uma criança e adolescente apanhando. Mas toda vez que uma criança e adolescente fosse feito um vídeo sobre as surras que elas levam, todos nós ficaríamos chocados, né? Então, pensar uma educação sem violência, isso é fundamental para nós, como Igreja do Senhor, que Jesus nos orienta, né, a amarmos o próximo como a nós mesmos. Como que nós gostaríamos de ser chamados a atenção, como que nós gostaríamos que falassem conosco, nos ensinassem, nos corrigissem. É dessa maneira que Jesus está falando, olha, ama o próximo como você mesmo, né? E se a gente quer que as pessoas nos corrijam com surras, com tapas ou agressões, precisamos rever alguma coisa dentro de nós que precisa ser tratada. Então, a educação sem violência é a educação do amor cristão, né? E nós podemos aprender a agir dessa maneira. Então, fica aí a dica do dia 26 de junho. Também outra questão da violência, né, contra a criança é a negligência, né? E ela se caracteriza por esse descaso dos pais ou do responsável, pessoa de confiança, para com as coisas que são necessárias ao desenvolvimento sadio dos filhos ou das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Aí é o descuido com a alimentação, com a saúde, com a higiene, com a vida escolar, vestuário, outros, e são praticados por pessoas de todas as classes sociais, especialmente aquelas que estão mais vulneráveis, né? Então a gente vê crianças que estão assim com doenças parasitárias, infecciosas frequentes, sempre a criança está passando por isso, né? Prejuízo à saúde, né? Por irregularidade no acompanhamento às normas de prevenção, como calendário de vacinas. Hoje a gente vive um momento muito triste, que as pessoas estão achando que a vacina, né? As fake news e as vacinas estão entrando nas fake news, infelizmente. As pessoas estão deixando de vacinar porque acham que estão fazendo bem para a criança, quando na verdade estão deixando-as mais vulneráveis, e a gente tem a volta do sarampo, casos de tantas outras doenças que a gente nunca mais ouviu falar, e elas estão voltando exatamente porque alguns pais estão negligenciando por darem ouvidos a fake news. Então, isso é um caso de negligência, né? Não vacinar os filhos, né? Aquela carteira, aquela certidão de vacina, né? Aquele cartão de vacinação precisa estar em dia, isso é muito importante. Então, essas doenças assim inexplicáveis, demoradas para curar, que não se procura o médico, que a criança está tendo um tratamento inadequado, né? Lesões, né, que a criança sofre da pele, essa dermatite por fraldas, é muito complicado porque existe o contexto financeiro, mas existe a questão da negligência, que a criança é ficada ali, né, é deixada ali, né? Então, a questão da obesidade por descuido ou imposição nutricional, as pessoas não estão cuidando muito da criança, né? E aí você precisa ver o descuido com a higiene da criança, né? Não tem essa preocupação da escovação dos dentes, do banho, de coisas tão importantes para a criança, né? Hoje a gente vive um tempo de pandemia pelo novo coronavírus e é necessário a criança ter esse cuidado, né? Lavar as mãos, estar limpa, para que evite essa proliferação do vírus. Então, isso assim é gritante, como que é importante, né? Se há um posicionamento negligente, a criança sofre. E aí, vendo, né, a negligência emocional também, desatenção à necessidade de amor e proteção. A gente tem a questão do abandono, que caracteriza pela ausência do responsável pela criança. A criança é exposta, né? A criança e o adolescente são expostos. Cadê os pais dessa criança? Às vezes as pessoas perguntam, onde estavam os pais dessa criança, né? Então essa criança é deixada, é exposta a situações de risco, né? Entende-se por abandono total, o afastamento do grupo familiar, né? Tem a questão da negligência, como a gente viu, infelizmente, né? Com aquela criança de nome Miguel, lá no Recife, de 5 anos, que deixaram ele sair pelas portas e ele acabou
caindo, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas ele morreu, né, pela queda que teve daquele prédio tão alto. Isso foi uma situação de negligência. E essa questão do abandono, porque a mãe, na verdade, não tinha abandonado, ela estava deixando sob os cuidados da mulher, né, da patroa. Mas a questão do abandono, um pouco diferente, é esse total, o abandono total é o afastamento da família. A criança está ali vulnerável, e a gente vê então as crianças e adolescentes sozinhas, tendo que se virar sozinhas, tendo que se sustentar sozinhas, né? Muitas delas em situação de rua, inclusive, né? Então é bem difícil, estão desamparadas, sem habitação e expostas a várias formas de perigo. Agora também tem a violência psicológica, né? E essa violência é aquela que vai provocar sofrimentos psicológicos, emocionais, né? Éticos e morais na criança. Uma violência que humilha, que rejeita, que fere moralmente a criança e adolescente. Envolve essa questão da indiferença e a rejeição. Frases como essa: eu vou te matar, você é burro, você é um inferno na minha vida, né? E isso é muito complicado para a criança, né? Os xingamentos, as ameaças, provocação de medo, depreciação da imagem da pessoa. E, né, no caso de crianças e adolescentes, o bullying, discriminar, ridicularizar, colocar como bode expiatório, tudo é culpa da criança, expor eventos traumáticos, né, que a criança está vendo outras pessoas apanhando da família. Essa violência generalizada é muito complicado. E então isso afeta muito, né, todos esses tipos de violência, e a violência psicológica tem a ver muito com a autoestima da criança. Né? É uma criança que está fragilizada emocionalmente. Então nós estamos vendo aqui essas questões da violência, né? A questão da violência física. A criança, quando vê alguém está lhe batendo, alguém está fazendo uso do seu corpo para imprimir dor sobre ele. A questão do abandono, né? Da negligência. A criança está sendo assim deixada de lado. E então, quando a gente se depara com essa violência sexual, que a gente vai falar agora, essa criança está extremamente fragilizada. Então, a violência sexual é esse ato, né, através do qual um ou outro adulto, né, ele usa a criança ou adolescente com a finalidade de obtenção de prazer. E a gente vê dois tipos de abuso sexual, né, de violência sexual. A intrafamiliar, que acontece, né, esse uso, né, esse uso, aspas, da sexualidade da criança e adolescente por pessoas de vínculo de parentesco, né? E a gente vê nos dados oficiais que a gente tem, no ano de 2018, foram 32 mil violências sexuais contra crianças e adolescentes, dados do Ministério da Saúde. A gente vê que 73% da violência aconteceu na casa da criança ou do suspeito. Então tem uma relação de proximidade, ou é um parente próximo, né? Ou é um amigo da família. 40% desses abusadores ou é o pai ou o padrasto, né? São relação de pai e padrasto. E 87% desses abusadores são do sexo masculino. E é triste falar que a estatística diz que praticamente 4 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente, são violentadas, né? Sofrem violência sexual no nosso país a cada hora. E isso é muito triste mesmo. Então, essa violência pode ser intrafamiliar nesse contexto, e a gente vê gritantemente 73% da violência acontecer dentro de casa. E o abuso extrafamiliar, quando os abusadores não têm vínculos familiares, e esse está em menor número. Então essa coisa de cuidado com estranho, não fale com estranho, né, e tal, é bom isso, a gente precisa ter cuidado, mas o que faz mais dano à criança e adolescente é os que estão dentro de casa, infelizmente. Então a gente vê aqui alguns casos, né, de abuso, falar de violência sexual, falar palavras obscenas, né, para criança, expor órgãos sexuais, que é o exibicionismo, né, mostrar para a criança, ou olhar criança na sua intimidade, né, que o voyeurismo, que há pessoas
que querem, que gostam de ficar vendo a criança e adolescente em sua intimidade, e aí é uma agressão enorme, né? Todas as coisas aqui faladas, e isso sem dúvida, mostrar imagens ou vídeos pornográficos. Nós trabalhamos, eu trabalhei no passado bem distante, mais de 15 anos atrás, um menino de 7 anos, né? O pai dele passava vídeos pornográficos. Nós fizemos denúncia ao Conselho Tutelar e teve todo um desdobramento, mas ele assistia filmes pornográficos, né? Porque ele estava lá como que tá dormindo, mas não tá dormindo, né? E o pai colocava ali a criança vendo aqueles filmes pornográficos. Então isso é extremamente violento para a criança, né? A criança não está preparada para isso. Eu acho que nem um adulto não deveria estar. Mas é uma cena chocante para criança e adolescente. Fotografar crianças nuas ou em posição sedutora, né? Fazer ou exigir carícias nos órgãos genitais, né? A própria penetração, que é o abuso grave, né? E a gente às vezes vê a pessoa falando, não, mas a pessoa não abusou, ele não abusou. E, queridos irmãos e irmãs, tudo isso que a gente está falando, isso é uma violência sexual, isso é abuso. Há as gravidades, né, dos atos, e a penetração seria para nós, né, o ato mais grave. Mas tudo isso que a gente está falando diz respeito à violência sexual. E isso é grave, isso é terrível, né? E isso é pecado, e isso é crime. E a gente precisa conversar sobre isso. Eu louvo a Deus pela oportunidade que a gente está tendo para conversar. Então, alguns sinais de abuso, né, em relação a gente perceber a criança, né, que ela está passando por isso. Quando a criança tem uma excessividade de preocupação com questões sexuais, ou ela exibe conhecimento detalhado, né, sobre uma conduta sexual adulta, ou envolvida regularmente com brincadeiras de teor sexual inadequado para a idade, né? Atividades sexuais através de palavras, jogos ou desenhos, crianças sexualmente sedutoras e provocativas a adultos, distúrbios severos do sono, distúrbios de fome, anorexia, bulimia, né? Essa questão da agressividade também, os sinais emocionais de abuso, né? Regressão, mudança de comportamento, de humor, quando ou a criança vai se retrair, ou ela fica apegada demais a alguém, ou nervosismo, né? É uma hipervigilância que muitas crianças ficam, né? Obsessões ou fobias, quebra repentina no rendimento, ou rendimento escolar, ou falta de concentração, relacionamentos inapropriados com seus pares ou adultos, comportamento carente de atenção, cansaço persistente, né? Mentiras. Então a criança, ela é uma violência, né? E queridos irmãos, quando a gente falou sobre a violência psicológica, e a gente agora fala sobre a violência sexual, toda violência em si é uma violência psicológica também, né? Então quando a criança sofre uma questão de violência sexual, é porque muitas vezes essa criança já foi exposta à violência física, à negligência, ou às vezes ao abandono, né? Há tantas outras, a violência psicológica, então ela não tem, né, decisão sobre o seu corpo, as pessoas batem, as pessoas xingam, as pessoas dizem que ela não presta, e vem alguém, traça, né, um jogo de sedução e de um afeto mascarado, e essa criança então acaba sendo envolvida nisso. Por isso é tão importante a gente pensar sobre o respeito ao corpo dela, né? Outras formas de educar que não seja a violência física, para que essa criança seja fortalecida, para quando houver uma situação de abuso e ela perceber um carinho, a diferença de um carinho bom ou não, ela entender que aquilo não faz bem e ela dizer não, né? Ela dizer não. Mas se nós infligirmos violência sobre o seu corpo, como essa criança vai ter condições emocionais para dizer não? E por fim, existe a violência, a exploração sexual, que né, adultos usam o corpo dessa criança para obtenção de prazer, com uma troca, né,
para fim de exploração, essa criança está sendo usada para que outras pessoas sejam beneficiadas através do seu corpo, né? Ou a própria pessoa, ou uma rede de exploração onde essa criança é exposta à violência sexual por outras pessoas, né? Exploração no contexto de tráfico de exploração, né? Essa criança às vezes ela é traficada para exploração sexual, ou na sua região, como a gente tem infelizmente muito no Brasil, essa criança que já passou por vários outros abusos, agora é exposta à violência, exploração sexual. Alguém está tirando proveito do seu corpo para lucro, né? Para benefício de seu ou uma rede ao seu redor. Então a gente hoje falou sobre a questão dos abusos, das violências contra criança e adolescente, e eu quero reforçar o que Jesus falou, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, e a gente vai continuar conversando. Reflita sobre isso, o que Deus falou para você nessa caminhada, para que nenhuma criança e adolescente seja vítima de exploração sexual, muito menos de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. Que Deus abençoe vocês. Uau, quantas coisas importantes nós ouvimos agora, não é verdade? Pode ser que você ainda tenha algumas dúvidas ou queira se aprofundar em alguma questão. Você vai ter essa oportunidade. Nós vamos agora partir para uma sala de bate-papo. Acesse o link e nós vamos estar lá conversando. E você vai poder ter respondido as suas questões, apresentando diretamente a Luciana as suas perguntas. Vamos lá?